Bem, meus queridos alunos, essa é a segunda aula. Ela faz parte da quinzena, como foi explicado no WhatsApp, né? E eu acho o seguinte: existe uma explicação para ser quinzenal, que eu acho que ela é mais produtiva, e tanto para nós, os docentes, como para vocês, os discentes, que há um intervalo melhor para fazer, inclusive, as tarefas, né? Ainda estou resolvendo que sejam uma tarefa só até o final e elas são feitas por partes. Eu não resolvi ainda sobre isso aí, mas eu tô tendo, vou resolver. Eu acho que fazer uma espécie de uma tarefa só englobando todas as notas obriga, entre aspas, a vocês interagirem com a disciplina, mesmo que vocês acham que devam partir para outro ângulo de ser construtor, ser sanitarista e assim por diante, né? Não mexer com estradas, por exemplo. Eu não estou aqui, eu não induzo aluno nenhum, né? Eu só incentivo do aquele que quer ser um bom engenheiro, seja ele construtor, seja ele na área de estrada, de ferrovia e assim por diante, né? Então eu vou resolver isso aí. Essa aula, aí só teremos aulas agora dia 26 de agosto. Provavelmente essa aula será síncrona, né? Vocês receberão um convite no WhatsApp, no e-mail, para a gente interagir via Meet, né? Aí a gente pode tirar muitas dúvidas, né? E, e eu vou tentar conhecer alguns alunos. Eu conheço um pouco, acho que nem 5% de vocês, assim, eu nunca vi, né? Então será um prazer a hora que abrir a câmera, pelo menos, antes que a gente volte presencial, tá bom? Então essa é a aula número 2, é uma continuação da aula número 1, né? Estava indefinido se iria ser semanal ou quinzenal, tá? Continuando a nossa aula, todas essas... Existe um software, quando o engenheiro ele se escolhe ser engenheiro de pavimentação, engenheiro de estradas ou engenheiro rodoviário, né? E a maioria dos engenheiros rodoviários atuam em campo, né? Não foi meu caso, mas depois eu fiz uma transição. Eu saí quase na final da minha carreira e os últimos 8 anos eu acabei entrando por escritório, vamos dizer assim, e eu sou um dos 23º engenheiro do Brasil que tem a especialização de fazer projeto de restauração de pavimento flexível. Isso fica muito bem dimensionado porque eu sou um dos poucos ainda, vamos dizer, uns dinossauro que ainda tem a capacidade ainda de fazer esse tipo de projeto, né? Os novos engenheiros que se formam e que vão para essa área praticamente não tem quase nenhum conhecimento de restauração, né? Infelizmente, na pandemia, eu tive que dar pavimentação, faltou a prática, né, que eu gostaria de ter dado para vocês, e mas infelizmente, por causa da pandemia, deixou um pouco isso, ficou mais na teoria, né? Continuando a aula 1, isso aí é uma curva com transição espiral simétrica, né? Quando você chega no escritório e chega os dados da topografia,
Nós vamos falar aí da superelevação e também da curva vertical, o máximo que ela pode atingir, né? E isso aí existe um software dentro que você coloca os pontos da topografia da melhor forma possível e você só determina nesse software a rampa, né? Se é 1%, 2%, 4% e tudo tal. Normalmente a curva com transição espiral, ela possui os seguintes parâmetros básicos: a deflexão, o raio de curvatura circular, que é o Rzão aí, vocês podem ver, né? E o comprimento da espiral, que a gente chama de LC, né? Deixa eu voltar aqui, LC aqui. Esse LC aqui é o comprimento da espiral, que quando você começa, né, pegar na curva, tá? Você determina esse comprimento. O software, esse programa, eu estou falando software, mas é um programa que por exemplo, quando eu tive uma obra no Tocantins, no Novo Acordo, vocês podem pegar o mapa ali, indo para o Jalapão, e tinha uma estrada de 80, virgem, vamos dizer assim, inexplorada, e essa estrada ia sair lá no estado do Piauí. Eu fiquei 6 meses nessa estrada, eu com uma equipe de topografia, e nós criamos essa estrada em cima de um papel milimetrado, só para você ter uma ideia. Não tinha computador, não tinha nada. Então a gente ia para o campo, pegava os pontos, trazia para o escritório, né? E lá a gente montava e dimensionava de acordo economicamente o mínimo possível para fazer o aterro ou cortes, né? Então hoje você vai no campo, se for uma implantação, vamos dizer assim, de uma estrada, você pega os dados da topografia, joga no computador e a única coisa que você vai determinar são as rampas, né, de elevação do mínimo possível. Aí você vai determinar a estrada se ela é plana, semiplana ou montanhosa, né? Nós já vimos isso aí, até quanto de rampa você pode determinar, tá? Então, teoricamente, eu estou dando uma coisa para vocês terem conhecimento, se algum de vocês seguir nessa área, para vocês terem um embasamento suficiente para qualquer lugar. E aí a deflexão ela é determinada pelo traçado preliminar das tangentes e o raio de curso circular e o comprimento são determinados em função da velocidade diretriz da estrada. Por que velocidade diretriz? Porque as estradas também você determina. Antigamente a maioria, 90% das estradas era 60 km por hora. Hoje chega-se com a evolução dos automóveis, do trânsito, tudo, e dá. Nós temos, por exemplo, nas 262, que é 100 km por hora. Então, tudo isso é determinado. Normalmente se usa a curva com transição simétrica, sendo que a espiral de entrada, que você pode aqui achar o TS ou o SC, tem o mesmo comprimento da espiral de saída aqui também, tá? Esses demais elementos são calculados pela forma, isso também o programa te dá, né? Vai te dar o ângulo central da espiral, o ângulo central da curva circular aqui também, né? E o valor de YC, né? Em que o delta aqui serão em radianos.
Aí o valor de XC, né, que é também o ângulo em radianos. Aí nós temos uma tangente longa e uma tangente curta. Todos esses dados aqui, gente, ó, eles são dados naquele exemplo daquela curva, né? Aqui, ó, T, TC, TL, YC, né? O XC aqui, essa altura, né? Que, que é determinado e que o programa também te dá isso aí. Aí, por consequência, nós temos a distância entre a tangente e a curva circular, que é o P, né? E a distância do início da espiral até a projeção em T, e a tangente da curva também, principalmente o tesão aqui, que você, esse T aqui, ó, que nós temos desde o começo da curva até o final da curva, quando você sai desse tipo de operação. Então, gente, a curva secular de transição, ela possui pontos notáveis, que são pontos de transição entre os elementos geométricos básicos. O TS aqui é uma tangente espiral, ponto onde acaba um segmento tangente e começa o segmento de espiral. A letra S representa a palavra spiral do vocabulário inglês, né? O SC, Spiral Curve, é o ponto onde acaba um segmento de espiral e começa um segmento de curva circular. Um CS, um ponto onde acaba um segmento de curva e começa um segmento de espiral, que é o CS. E o ST, Spiral Tangent, um ponto onde acaba um segmento de espiral e começa um segmento. Ah, professor, que saco, né? Puxa, tem que decorar isso? Não, não tem que decorar. Se por você seguir esse tipo de profissão, que é o engenheiro de estrada, você acaba acostumando, né? E vivenciando isso aí, né? Você guardando aí o, o seu e-book aí, você, com tempo, você, bem pouco tempo, sim, né? Você acaba guardando tudo isso aí, né? Normalmente, quase não se fala isso aí, porque se fala mais dentro do escritório, quando você já tem a definição da curva, tudo, no campo dificilmente você vai ficar falando isso aí, mas, né, de qualquer maneira, tá? Na pavimentação, eu falei um pouco disso aqui, ó. Estaca. Todo projeto de rodovia, aeroporto, ferrovia, a gente, é, essa marcação é feita por estaca. Quanto que vale uma estaca? 20 metros. Meia estaca, 10 metros. Se eu tiver uma estaca, professor, se eu tiver uma estaca entre uma estaca 20 a uma estaca 21, como é que eu faço para fazer essa medição, né? Por quê? Você pode ter a estaca 20 mais 3 metros, né? Então a simbologia é o mais. A primeira parte da esquerda é a estaca propriamente dita, e o depois do mais do lado direito é metro. Você não pode misturar estaca com metro, tá bom? Tá certo? Para completar uma estaca é 20 metros. Para você diminuir uma estaca da outra, se o metro da estaca maior for menor, você vai ter que pedir emprestado. Isso foi dito em pavimentação, né? Pedindo emprestado uma estaca e ela se transforma em 20, em uma estaca é 20 metros, né? E assim por diante, tá? Essa estaca ela serve para marcar o eixo da estrada em campo, também os bordos, né? Serve referência como bueiro, limite de escavação, aterro, início e final de sarjeta, valeta, pontos notáveis. Então, a estaca é fundamental num projeto geométrico horizontal
e ela funciona como unidade métrica de graduação do comprimento do eixo de projeto. Então, quando você abrir um projeto de estradas, ela vai determinar não por metros, não por quilômetros, exceção de alguns dados, mas ela é determinante num projeto geométrico. E chamamos em graduação de estaqueamento se a sua unidade padrão é estaca. Tá bom? Então, nós temos um estaqueamento de um eixo de projeto aí, ó, começa a estaca 0, né, até o exemplo aqui da estaca 7, tá? E foi determinado um ponto A aqui, ó, entre 1 e 2, aquilo que eu falei, a 13 metros e 41. Suponhamos que nesse ponto aqui esteja um bueiro ou uma ponte, né, o início de uma ponte. Então aqui como você faz essa marcação? Então estaca 1 mais 13,41. Lá na estaca 4, indo para a estaca 5, tem um ponto B, depois da estaca 5 metros e 32 centímetros, né? Então, a representação aí nesse ponto B é 4 estacas mais 5,32. Então, tudo na estrada você vai localizar por estacas. Mesmo depois que a estrada ou a rodovia está pronta, né? Ela vai ter uma marcação de quilômetro, que chama-se marco quilométrico. Isso a gente vai ver a sinalização futuramente. Mas para você, se você tiver o projeto geométrico final, você pode ver lá que qualquer ponto que você queira localizar de algum bueiro, alguma ponte ou algum ponto dessa estrada é através da estrada. Então, alguns itens aqui, ó, foi dados exemplos: início e final de ponte, bueiros, pontos notáveis de início e final de curvas, acesso a fazendas e povoados. Geralmente, quando tem curvas, não foi falado isso aí, a marcação das estacas em estradas é de 10 em 10 metros, justamente por causa das curvas. Então, ó, nós temos dois tipos de estacas. Primeiro, as estacas inteiras, que correspondem aos números inteiros, e as fracionárias, elas situam num ponto intermediário para, provavelmente, para se localizar algum ponto notável, né? Então, a representação da estaca fracionada, ela se faz colocando na parte inteira da estaca, mais a fração em metros, né? Na figura abaixo, na figura acima aí, vocês puderam ver as localizações do ponto A e B por estaca fracionada. Então, cabe ressaltar que não existe fração de estaca superior a 20, tá? Não existe fração de estaca superior a 20. Então, aqui, o estacamento de um eixo numa curva circular, como é que é feito, né? Então, o exemplo aí, estaca 1 mais 13,41, é uma parte inteira aqui, fração de estrada, parte inteira, fração de estrada é 0, e estaca 4 mais 5,32, né? Essa é uma nomenclatura para estacas com intervalos de 20 metros. Aqui abaixo nós temos um estaqueamento de um eixo numa curva circular, como é que é feito isso aí, né? Você tem que marcar. É aconselhável fazer a marcação do estaqueamento numa curva, onde ela começa e onde que ela termina, né? Além do sistema de marcação do eixo por estaca, existe também a marcação por quilometragem, foi falado nisso aí, e o valor é representado, claro, por quilômetro, e não a estaca a cada 20 metros. Nesse sistema, usa-se o caracteres aspas, né? Mais aspas, para separar a parte do quilômetro da parte métrica. No caso, a fração do quilômetro ela é representada em metros, tá? Igualdade estacas.
Geralmente, quando é que acontece a igualdade de estaca? Quando num ponto existe uma descontinuidade no estaqueamento, ou um ponto de amarração de estacas de quilômetro de eixo diferente. Exemplo, você faz destacamento de uma obra e depois para essa obra por um certo determinado tempo, teve uma modificação por alguma razão, algum ponto, e naquele ponto você retorna e você descobre que há uma desigualdade quando você chega novamente na marcação topográfica daquele ponto. E aí você faz a igualdade de estacas naquele ponto, tá certo? Então, aqui existe um exemplo, ó. Eu já foi falar numa mudança de traçado, estágio avançado, na situação da figura abaixo, havia um eixo consolidado, por algum motivo durante o projeto foi solicitado a mudança de traçado em estacas 133 e 155. Então foi elaborado o traçado, porém com a extensão do traçado novo é maior que o traçado antigo, e chegou no ponto físico da estrada 155, eixo inicial com o valor da estaca 155 mais 17,338, que foi o traçado novo. O que na prática significa que todas as estacas a partir da 155 teriam que ser somadas em 17,338. No entanto, se o projeto a partir da estaca 155 já estiver bem adiantado e já houver uma quantidade grande de documentos produzidos e homens hora gasto, isso significa um retrabalho gigantesco. Para evitar esse trabalho, cria-se a igualdade. Com a igualdade, o projeto a partir da estaca 155 pode manter seu avanço sem problemas. Significa, gente, que está muito bem explicado aí que quando houve um avanço de 17,338 metros e você continua o seu trabalho e no final basta, né? Por exemplo, tiver um bueiro lá na 180 mais 12, né? Vou dar um exemplo aqui. 150, 180 mais 12, então eu vou ter aqui, tá certo? 12 mais 17,338, eu vou estar 29,338. Como não existe estaca acima de 20, né? Então, ó, 182 mais 1, tá? Eu vou passar para a estaca 183, tá? E vou ficar com 183 mais 9,338 metros, que vai ser a localização atual desse bueiro, por exemplo. Ok, gente? Então aí, ó, tem uma situação antiga aí, né? Aí houve essa mudança de traçado, ó, traçado proposto, tá? Do traçado antigo, né? E aí houve essa alteração de postura, vamos dizer assim, de estacas, tá? No exemplo 2 aí, ó, ele está falando que o cruzamento entre eixos de vias diferentes, caso de projetos de loteamento, urbanização, né? No sentido horizontal e vertical, vamos dizer assim. Ele está falando aí, ó, que nesse ponto aqui, ó, tem uma interseção nesse ponto. Da rua B é a estaca 236 mais 14, 946. E do caso da rua 127 é 348 mais 9, 369. Então, é um exemplo de igualdade entre cruzamentos, vamos dizer assim. Tá? No exemplo 3, a amarração do eixo secundário
ou borda uma via principal, normalmente é pela estaca inicial final de um eixo secundário, né? Então aqui estaca 214 mais um 198 é final do ramo 200 e ela tem uma estaca 645, coincidente com o eixo principal. Geralmente nesses projetos de terciação é comum o eixo de um determinado ramo acabar ou iniciar o bordo da pista referente a um eixo principal de maior importância no projeto. Não pode ser o inverso, tá, gente? No caso do ramo 200 aí, ele tem a prioridade ao eixo principal, inclusive para a orientação da topografia. A gente não vê em campo, mas existe um dado interessante que é também que a gente chama de superelevação, né? Essa elevação ela consiste na adoção de declividades transversais do pavimento, um pouco maiores que o normal aplicado ao segmento de curvas horizontais, caindo para dentro da curva, e de forma a melhorar o atrito entre o veículo e o pavimento nas curvas, como também melhorar as condições de conforto e segurança dos veículos nas curvas. Onde tem muita tangente, dificilmente tem superelevação, e onde que as curvas são longas, geralmente não se calcula mais superelevação. Mas, quando as curvas são bem apertadinhas, vamos dizer assim, né, você é obrigado a fazer a superelevação e elas variam de 4 a 8%. Né? A figura 1.22 aí mostra um esquema de 3D da distribuição para uma curva circular simples. Né? Então, ó, ela nesse ponto aqui ela é maior para o desenvolvimento do veículo, dependendo também da velocidade que ele está dimensionada no projeto. Tá? O E aí é a declividade transversal da pista, um valor absoluto. O E máximo é a superelevação máxima da curva, que é também um valor absoluto. Né? E no esquema da figura abaixo aí, a gente pode identificar um trecho de distribuição de superelevação com 4 seções características que são mostradas na figura 1.23. O manual do projeto geométrico das vias rurais do DENIT possui os valores recomendados para a superelevação máxima no projeto. Gente, isso aí também no escritório, quando você determina a rampa máxima, todos os dados que a topografia pegou em campo, ela também, dependendo da curva, ela já vai determinar a superelevação máxima daquele ponto de curva, tá? Mas de qualquer maneira, aí num programa, né, nós temos a velocidade diretriz, por exemplo, da 262 é 100 km por hora, né? Então a superelevação máxima se ela for 4%, ela é 465, tá? Mostrada aí e assim por diante, tá? Se a rampa for 4%, ela é 465, 465 milímetros aí. O raio será de 465 metros, tá bom? O raio será de 465. Se ela for 12%, aí ela vai ser de 315, tá bom? A figura 1.19 aí é a rampa relativa ao borne em relação ao eixo, né? Aqui para 2 faixas, aqui para 4 faixas, né? E dependendo da velocidade. No nosso caso aqui da 262, estou falando um exemplo, ela é 0,57. Aliás, desculpa, tá, gente?
ela é 0,43%, porque é uma pista simples de duas faixas. O T espaço de transição entre a seção normal, menos e a seção em nível, e o Lzão, espaço entre a seção 1 nível, porcentagem menos o E, e a seção massa de superelevação. Eu não vou falar muito, porque isso aí é colocado no projeto, né? É determinado. Essas tabelas aí também, o programa ele é dado, né? Se tem esse tipo de cuidado, mas no e-book vocês podem acabar de ler aqui, né? A transição da tangente, por exemplo, ela fica entre 60% e 80%, tá? Nós estamos vendo um exemplo aqui, ó. Esse ponto aqui, gente, ó, que vai ter a superelevação. Nesse ponto aqui, ó, tá? É que vai ter a superelevação. A hora que o veículo fazer nesse caminhamento, né? Principalmente a parte de cima da curva, tá bom? Então, na parte de baixo, a gente não pode esquecer também, porque o veículo está passando aqui, o outro veículo está passando ali naquele sentido, né? Então aqui nós temos que ver o E máximo e o E menos o Ezinho mínimo, né? Máximo, aliás, tá? Desculpa. Numa curva com transição e espiral é exatamente a mesma coisa, tá? Só que é uma transição em espiral diferente da outra, tá? Essa aqui é uma curva simples e essa aqui uma curva com transição espiral. Aí nós temos uma super largura. Além de ter uma super elevação, nós temos uma super largura também, que ela é determinada também pelo programa. Ela consiste de um acréscimo da largura complementar da largura da pista, tá? De forma a garantir que o veículo tipo da via possa executar uma curva sem precisar invadir faixas adjacentes, vamos dizer. A figura 1.26 mostra o giro de um veículo não articulado com os respectivos parâmetros da superlargura, né? Então o veículo aqui, ó, se ele sair, aqui já é determinado, o programa também te dá essas superlargura suficiente para você fazer a transição, né? Então nós temos aqui, ó, todos os dados, né? Que você possa fazer o cálculo da superlargura, tá? Dependendo da articulação, do veículo, tudo aí, você pega o máximo para você ter. Não, você não vai fazer do automóvel, por exemplo, você vai fazer daquele veículo mais crítico que está passando, que vai passar naquela rodovia, né? Ser um articulado, ser um bitrem, né? Ou ser um semi-reboque e assim por diante. E aí você tem todas essas fórmulas também que é dada no programa para se determinar tanto a superelevação como a superlargura, né? Aqui, ó, vocês podem ver que os valores do gabarito lateral do veículo em movimento em função da largura da pista, né? Geralmente, gente, tá? Geralmente as rodovias são feitas com pista de 7 metros, né? Com 7 metros, tá? Essas pistas aqui provavelmente são dadas em zonas rurais, ok? Também o fator de superlargura também, ela vai depender se duas faixas, se é 4 faixas e assim por diante, tá? No caso de curvas circulares simples com raio acima de 50 metros aproximadamente,
a gente define o espaço de transição da superlargura com os mesmos critérios da transição da superelevação. O modo mesmo que a gente faça com a superelevação é como se olhasse na vertical, né? A superlargura é como se olhasse o aumento da pista na horizontal, tá? Então aí nós temos a distribuição da largura em curva circular, usando uma curva tricentrada no bordo interno, né? Então aqui, ó, vai ficar um pouco maior, né? Porque vocês estão vendo aqui, ó, tá? Vai ficar um pouco maior. O programa vai te dar isso aí quando em teses de curva, né? Pode ocorrer também em alguns casos da estrada projetada prever circulação de veículos especiais em condições muito especiais. Aqueles veículos de transporte de peças de aerogeradores que pode chegar a mais de 50 metros de comprimento. Então, o projetista ele tem que saber disso aí, ele tem que chegar a informação para ele projetar como vai ser a circulação desses veículos que sejam maiores que o veículo do projeto adotado, ainda que use o espaço do acostamento ou, em casos especiais, ocupe toda a área pavimentada, né? Geralmente o projetista, em alguns pontos excepcionais de curva muito fechadas, ele projeta tanto a superelevação como a superlargura, né, nesses pontos, né? No caso das esquinas ou curvas de interseções em nível de porte pequeno, que trabalha com raios pequenos, não se aplicam os critérios de formulações da superlargura apresentados. Neste caso, se desenvolve para a esquina uma curva tricentrada ou simples com taper, conforme apresentado no item 1.9. Então, deve-se adequar a geometria dessas curvas ao veículo do tipo do referido projeto. Tá bom? Então, nós vamos ver aqui, ó, faixas especiais. Isso aqui é o taper significa isso aqui, tá? Para quem não sabe o que é taper, né? Nós temos aqui a faixa de aceleração, tá? Então, é uma pista de rolamento de comprimento limitado destinada a incorporar e fornecer espaço suficiente de aceleração para veículos que estejam ingressando na estrada. Eu vou dar um exemplo para vocês, não tá certo? Não tem taper, mas lá quem conhece Campo Grande, que está na Afonso Pena e vai descer para Ceará, né? Ali tem a descida ali, é faixa de aceleração, mas não tem taper, né? Nesse caso não tem taper, tá? A faixa de desaceleração ela é inversa, você está indo na pista de rolamento de comprimento limitado e você tem uma facilitação de desaceleração de veículos que estão saindo das estradas, sem que esses prejudiquem o movimento e velocidade dos demais veículos da estrada. Exatamente a hora que o veículo está aqui. A rodovia tem muito disso aqui, né? Tem um taperzinho aqui, aí você já acessa, né? Para ir para algum outro município, né? Agora, existe a faixa de acumulação, né? É uma faixa que tem o objetivo de armazenar veículo que esteja fazendo movimento de estrada ou saída da via, de forma que esse veículo não interfira no fluxo principal. É essa diferença aqui, tá, gente? Ó, para que exista a faixa de aceleração, tá bom? Então existe essa diferença aqui. Nós temos esse taperzinho aqui. Isso aqui não é taper, tá, gente? Isso aqui não é taper, tá? Então, o que é taper? É uma pista de comprimento limitado e largura variável e se destina a fazer transição do aumento ou redução das faixas de rolamento auxiliar da via. E aí temos a terceira faixa, que vocês podem ver que na 262, indo ali para Campo Grande, nós temos uma terceira faixa. Logo depois que a gente
sai do Trevo indo para Campo Grande de Piraputanga, ali nós temos ali uma faixa de uma faixa. Apesar que aqui não apresenta, gente, ó, isso aqui é um taper, tá? Então o veículo ele faz isso aqui, esse movimento, para pegar a pista da terceira faixa, e aqui é um taperzinho, tá? Ele não é mostrado em campo, mas ele tinha que ser, se ele está sinalizado lá, ele é o taper, tá? Aqui pode ocorrer aqui, né, como no final, tá? No final da terceira faixa, nós temos esse procedimento. Os veículos de grande porte, ele vem nesse sentido aqui, né? Então, algum certo tempo depois, os veículos mais leves têm que fazer esse movimento, né? Para passar os veículos mais pesados, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Qualquer dúvida que possam tirar, estou à disposição no WhatsApp. E como eu falei, provavelmente dia 26 vai ser o encontro virtual nosso. E de lá a gente também pode tirar mais dúvidas, tá? Espero que tenham gostado e vejo vocês na próxima. Até mais.